Glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Oh, glória. Vai ser bom para cá. Aleluia. Maravilha. Aleluia. 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 Deus seja louvado eternamente. Graças a Deus. Aleluia. Chegamos ao momento da palavra. Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse. Vamos abrir o livro de Deus, a Escritura Sagrada, em Apocalipse, o último livro na ordem que foi organizado, o canon sagrado, o livro de Deus, no último livro. Vamos abrir no capítulo de número 3. Está contida a base, a estrutura inicial da palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra uma vez mais. Ó Deus, eu clamo, Senhor, uma vez mais. Tem misericórdia de mim, Senhor, uma vez mais. Eu sei, Tu sabe, todos sabem, nada sou, nada posso sozinho. Ó Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Ó Espírito Santo, que a minha boca fale somente o que o Senhor quer falar. Que os meus ouvidos ouçam somente o que o Senhor quer que eu ouça. Que a Sua palavra flua. Nos leve na página da Escritura. O livro que o Espírito Santo nos trouxe esta noite é o livro da revelação. É o livro que revela os mistérios, que fala diretamente com o homem, com a mulher, com o moço, com a moça, com a igreja do Senhor aqui na terra, que é também a sua noiva. Ó Deus, eu vou falar para uma partícula da humanidade que é o que há de mais importante na face da terra, a sua noiva. Abra, Senhor, o nosso entendimento, cada um de nós, e que a sua palavra vá, que produza, gere o resultado, dê frutos, segundo a sua vontade. Amém. E amém. Está escrito assim em Apocalipse, capítulo 3, e estaremos lendo a partir do versículo 19. Apocalipse 3, a partir do versículo 19. Está falando assim o meu e o seu Salvador, revelando a João, e ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ao que vencer, será concedido que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja pode sentar. O texto no qual acabamos de ler, o nosso Senhor está falando à igreja que estava em Laodiceia. Laodiceia, na ocasião que a Escritura estava sendo escrita, era um lugar financeiramente muito rico, muito grandioso.
Quem entre nós é estudioso da Escritura, pesquisa, e gosta de escavar, e gosta de ir atrás e buscar o máximo? Quem já fez ou está fazendo um curso sério de estudo da Escritura, de teologia ou escatologia, entre outros, sabe que a região de Laodiceia era uma região portuária. Então o comércio, na época, passava ali. Era um lugar muito rico. As outras regiões precisavam passar ali, querendo ou não. E na passagem de todos ali, gerava muita renda. E aquela região se enriqueceu muito. Depois tu pode ler na sua casa com o tempo, o início do capítulo 3. E tu vai perceber que a igreja, a partícula da igreja que estava em Laodiceia, financeiramente e secularmente, se enriqueceu muito. E essa congregação, essa partícula da igreja, após ter ficado rica financeiramente, então agora ela deixa a soberba entrar e a sua liderança empina o nariz e deixa então como se fosse um espírito de pavão tomar conta do seu ser, e aquelas pessoas então agora começam a dizer: ricos somos, estamos enriquecidos, nada mais precisamos, nós podemos descansar e deleitar. Mas o nosso Senhor, que contempla e sonda tudo, escreve, permite, revela, para que João escrevesse a liderança, onde na escritura aqui o pastor é chamado de o anjo da igreja. É alguém que zela, é alguém que cuida, é alguém que está zelando do rebanho e da igreja, de uma partícula da igreja do Senhor. O rebanho não é meu, o rebanho não é de nenhum outro colega pastor, bispo, nenhum outro líder. A igreja é do nosso Salvador. O rebanho não é meu. Quem tentar usurpar e tomar o rebanho para si, está escrito que sobre este virá o castigo maior do que para Sodoma e Gomorra. Observe, preciosos de Cristo Jesus, que ele então agora vem falando e anteriormente ele já vai dizendo que conhece as obras que ali estava acontecendo, aconselha que se volte para ele. Então chega no texto que lemos nesta noite, que está a base inicial da palavra de hoje. E ele diz, para que se arrependesse. Ele diz que ainda havia esperança. E ele diz que está à porta e bate. Esta passagem é muito usada pelos meus colegas pastores e pregadores apenas em um sentido. E ela tem um sentido duplo. Ela não tem apenas um sentido. No sentido que ela é mais usada por todos os pastores e pregadores, fala diretamente ao coração humano e relata que quando o nosso Salvador falou: eu estou à porta do coração. Quem abrir eu entro, sei, faço morada, e ele comigo. E onde o nosso Salvador entrar, tudo o que não confere com a palavra dele, com o evangelho dele, sai. Ou seja, tudo que é ruim, tudo que é falso, tudo que é hipocrisia, tudo que é religiosidade, tudo que não confere com o projeto de Deus, vai saindo. E nós somos purificados pelo poder da palavra. Nós somos lavados, porque nesse sentido, a palavra de Deus também é simbolizada, tem uma tipologia de água, que lava, que gera em nós um novo ser. Então observe que ele está falando nesse sentido também. Porém, existe um outro sentido, um outro aspecto, que a maioria dos meus colegas, pastores e pregadores não falam, não esclarece para o povo, não esclarece para a maioria que estão ouvindo, que estão atentos, com os seus ouvidos e os seus olhos fitados em nós, quando nós estamos pregando, ensinando e instruindo acerca da palavra, da Escritura Sagrada. O outro sentido dessa palavra é a porta física, é a porta do templo. E o templo, nesse aspecto, nós vamos chamar, como nos ensinaram a chamar, de igreja. Lembrando que a igreja não é o templo, não é isso aqui, parede, feita por mãos de homens. A aliança de Deus com o templo de parede, feito por mãos de homens, termina no Velho Testamento, termina com... E na época
da construção do templo, que foi feito na época de Salomão, e depois foi derrubado quando Jerusalém foi invadida. Lembre-se que agora, na nova aliança, o principal e o primordial não é o templo de pedra, de tijolo, construído por construtores humanos, porque na nova aliança Deus habita não mais em templos feitos por mão de homens, como está escrito, mas agora habita no templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida. Mas note bem que nós precisamos entender toda a palavra e o sentido dela. No sentido que aqui está falando, estava então as 7 igrejas da Ásia e uma era Laodiceia. Desse capítulo que lemos, então, está dizendo que ele está à porta e bate. Sabe o que tinha acontecido? Aquela partícula da igreja, aquela partícula da congregação, após se enricar, após estar poderosa financeiramente, deixa então os princípios da palavra, deixa de lado o primeiro amor, deixa de lado a sã doutrina. A sã doutrina, rapidamente para os irmãos entender, não são doutrinas, no plural, é uma só. A sã doutrina é tudo que está escrito, conforme está escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança. Essa é a sã doutrina, ensinada e vivida primeiro pelo meu e o seu Salvador, depois passada para os apóstolos, que começa a primeira congregação em Atos dos Apóstolos e assim por diante. Entenda, então eles foram deixando de lado a sã doutrina, os princípios, e começaram agora a servir à vontade deles. Começaram então a fazer o que era mais interessante, segundo a visão deles. Mas o nosso Senhor chega e diz: eu estou à porta e bato. E entenda bem, para ficar claro essa questão. Um dia desses, esteve conosco congregando no culto, reunido conosco para adorar a Deus, um irmão, e após o culto a gente conversava, e ele contava na mesa que uma irmã muito simples, que ajudou muito na causa do Evangelho, ela foi congregar então em uma congregação que estava rica financeiramente, tinha um grande templo, tinha posse, tinha aparentemente tudo que dinheiro podia comprar. E ela gostava de dar testemunho, ela gostava de louvar com alegria. Sabe aquelas pessoas, os irmãos conhecem, que às vezes não tem um vernáculo bonito, não tem um vernáculo assim perfeito, não teve oportunidade de estudar como nós tivemos, não teve oportunidade de estudar como os nossos filhos estão tendo. Ele não foi porque não quis, não foi falta de responsabilidade, porque desde cedo as moças e os moços, meninas e os meninos, tinham que trabalhar desde cedo para ajudar em casa, muitos para ajudar na lavoura, muitos para ajudar no orçamento de casa, tinham que trabalhar desde muito cedo. Nos meus pais, por exemplo, até para o estudo secular e básico, era conversado e era regrado o óleo que tinha na lamparina na época para fazer tarefa. Então tinha que ser até isso regrado. E uma dessas pessoas, então foi congregar nessa igreja rica. E um dia ela teve a oportunidade para então louvar o Senhor. E é daquelas irmãos sinceras, irmãos sinceros, que fala Jesus, fala ei, vai. Só que o que interessa aqui no culto, o que interessa onde nós estamos adorando o Senhor, não é a maneira do meu vernáculo, não é se eu tenho anel de formatura, não é se eu falo bem o português, o inglês, o espanhol, ou se eu sou um poliglota, como o Papa. O Papa é um poliglota. Porém, a Escritura diz, segundo os frutos dele, se não arrepender, se não consertar, adequar a palavra da Escritura, da nova aliança, está indo e levando milhares para o inferno. Fala bonito, fala correto, mas está indo para o inferno. Então falar bonito não é o principal. Não é. Porque Deus sonda e vê primeiro a sinceridade no meu e no seu coração, quando aqui viemos para adorar. E o Espírito Santo está aí, está vendo, e conhece a minha vida e a sua. Então não importa se ele fala Jesus, ele entende. Não importa se ele ou ela fala Deus, ele entende, ele sabe. Não interessa. Isso não importa. Importa a sinceridade que está no coração quebrantado, espírito reto, um adorador, uma adoradora verdadeira. Aleluia. Então, naquele grande templo rico, como esse aqui de Laodiceia, aquela irmã foi com muita alegria. E eu trouxe os irmãos da paz do Senhor. E começou a contar a sua experiência com Deus, alegre.
E o Espírito Santo, os irmãos sabem, onde há sinceridade, quebrantamento de coração, não importa se ele é grandão ou grandona, não importa se ele é bonitão, não importa se é pobre ou rico, preto ou branco, não interessa se tem carrão, carrinho ou carroção, não importa se vem de coletivo, até de bicicleta ou numa BMW, não importa, não interessa. O que interessa é o que ele está vendo no coração meu e seu, porque todos os tipos de pessoas na face da terra procuram a Deus. Até os ateus e ateias procuram a Deus, procuram uma maneira de ter as respostas mais íntimas das suas indagações. Porém, só existe um tipo de pessoa que o nosso Deus procura aqui na face do globo terráqueo. E a Escritura diz que o único tipo de gente que ele procura é, aleluia, os verdadeiros adoradores. Só esse tipo de gente que ele procura. E o Espírito Santo encontra, aleluia. E aqui nessa noite tem, aleluia. E em muitos lugares, no globo terráqueo tem gente que é o remanescente de Deus na terra. Então aquela irmã terminou de falar, louvou, chorou, alegrou na presença de Deus. E um pastorzão, mitidão, soberbo, com espírito de pavão, eu posso, eu sou, a igreja é minha, aqui é eu que mando. Se quiser assim, se não quiser assim também, aqui é eu que mando. Naquele dia que se cumprirá Apocalipse 20, no verso 11 ao 15, ele vai ter que dar satisfação para aquele que é dono do rebanho, para aquele que é dono da igreja, da noiva eleita. E o meu e o seu Salvador vai mexer no narizão deles. Eles aqui são intocáveis. Eles aqui têm segurança. Já tem alguns que para chegar no templo montaram elevador para nem passar pelos irmãos. Chega na hora do culto, só na hora de pegar o microfone, pelo elevador. Na hora de ir embora desaparece. Ninguém consegue falar com ele. Tem que marcar a hora e esperar anos. E só atende se for rico. Só atende se for empresário. Só atende se for fazendeiro. Só atende se é irmão. O irmão tiver o dízimo desse tamanho, grandão, assim. Mas veja bem. Então aquele que a Escritura chama em João 10 de mercenário, de lobo em pele de ovelha. Isaías 56, 11 disse, eles são cães fulosos, só querem a lã e a gordura das ovelhas. Observe bem. Ele disse, não dê oportunidade mais para essa irmã. Não dê. Ela fala muito feio. Ela tem um vernáculo muito fraco. Ela passa vergonha. Aqui vem muitos doutores. Aqui junto conosco tem pessoas da sociedade. Aqui junto conosco tem políticos, tem autoridade. Não sabendo que o mais pequenino entre nós, não sabendo que o irmão, a irmã mais simples, que às vezes mora lá na favela, que às vezes mora num lugar mais longínquo, às vezes a sua vida servindo a Deus a vida toda, pagando aluguel, lutando, mas é sincero e é sincera diante de Deus, vale muito mais do que um político hipócrita, do que um dessas chamadas autoridades, doutores, que vêm nos templos, e os caídos que estão com título de pastor, que se venderam ao sistema religioso e à política, que venderam, como isso aconteceu aqui com a igreja de Laodiceia, que tomou posse do rebanho. Entre para cá, doutor, que deu a cadeira para ti, senta aqui, seu doutor fulano, que é a doutora fulana. Naquele dia vai ter que responder, diante daquele que derramou sangue no Calvário, por mim, por ti, ele pagou caro. Aleluia. Então não deu oportunidade mais para ela. E aquela irmã, fiel, perseverante, coitadinha, ela não tinha conhecimento próprio da Escritura, ela pensava que ela era obrigada a ficar ali. Ela pensava que ela era obrigada a continuar sofrendo até o último dia da sua vida. E ela continuou lavando o banheiro quando podia, limpando os bancos, ofertando sempre que podia, trabalhando, as suas mãos não pararam. E um dia ele estava fora, chorando, lamentando. E chega então um varão do seu lado e diz, por que tu está chorando? Por que tu chora tanto? Por que tu todo o seu momento sai e fica aqui chorando, lamentando? Ela então levanta os seus olhos cheios de lágrimas e diz, eles se contaram para fora quando me tirou a oportunidade de louvar, de falar pelo menos uma vez por mês. Porque eu não faço isso? Porque eu não tenho diploma? Porque eu não tenho carrão? Porque eu não moro na casona de mansão? Então aquele varão, fitando os olhos dela, disse, não se preocupe, minha filha. Eles também me expulsaram de lá. Era Jesus falando. Ele também tinha sido expulso de lá. Como o pastor Lindomar que pode expulsar Jesus, sendo que ele é o Todo-Poderoso? Não é expulsar porque tem mais força para tirá-lo, não é.
Quando nós, como liderança, como servos e servas de Deus, começamos agora a tomar posse do rebanho, da noiva, e começa agora a servir mais que dela para o seu benefício próprio, do que para a causa do Evangelho. Quando mais usamos ela e eles para o nosso benefício próprio e não para o id da causa do Evangelho. Quando nós começamos a enxergar somente o irmão do carrão, somente a irmã que tem a posição na sociedade, quando nós começamos a desprezar os pequeninos, quando nós começamos a deixar de lado aquele irmão, aquela irmã simples. Aleluia! Aleluia! Ele vê e conhece todos. E para ele não importa a nossa conta bancária, o nosso título. Ele olha para mim e para ti e vê a alma. Ele vê a alma. E todas as almas custaram o mesmo preço no Calvário. Custaram o mesmo preço no Calvário. Aleluia! 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 Alegra-te, meu irmão, servo e servo de Deus. Moço e moça que serve o Senhor desde a sua mocidade. Alegra tu que foi ferido na caminhada, ficou fora, mas voltou e está firme nas promessas de Cristo, bom combate em ação. Alegra, porque o Senhor te conhece. A sua história está lá no livro memorial. E tu, no final, não vai perder o teu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então, o segundo sentido dessa palavra, eu não posso me ater aqui. Eu preciso prosseguir, porque há muita coisa ainda que o Espírito Santo me deu. Quando hoje eu clamava, implorava e chorava na presença dele. Aleluia. Então, a igreja, no sentido físico, que nos ensinaram a chamar o templo, a instituição de igreja, é um grande perigo, e nós temos visto em nossos dias, quando enriquece a maioria, entendo o que eu estou falando, para não dizer que o irmão Lindomar, que o pastor Lindomar, que o servo de Deus Lindomar, falou em algum momento que são todos. Não disse todos, eu disse a maioria, porque sempre, em toda a história da humanidade, Deus sempre teve um remanescente fiel na terra. Desde os tempos de Elias, quando ele disse, Senhor, ele estava vivendo uma grande depressão, depois de ter derrotado os 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. Então ele vai, agora ameaçado de morte por Jezabel, e vai para a caverna, está vivendo uma grande depressão, e aparentemente ele estava sozinho, sentindo isolado, sozinho, e lá ele clamou, Senhor, eu posso até morrer. Todos se abandonaram, só eu fiquei. E Deus disse para ele, meu servo, só em Israel tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Aleluia! Ele não estava vendo. Como muitas vezes, muitos não vê a luta que você está passando, meu irmão e irmã. Muitos não vê. Mas ele está dizendo nessa noite, eu te vejo. Eu sei o que você passa em casa, com seus familiares, no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu sei quem te feriu. Eu sei gente que deveria te ajudar, te aplaudir, te apoiar e te feriu. Eu sei, eu conheço. E eu estou contigo, o Consolador está contigo. Tem jeito. Amém. Tem jeito. É mentira de Belial na boca daquele e daquela que disse que tem mais jeito. Aleluia. Olhe bem para a minha face. Aleluia. Aleluia. Em nossos dias, a maioria está cometendo esse erro que Laodiceia cometeu. Os irmãos que estão ouvindo aqui, os que estão ouvindo através do serviço de som, e todos que vão ouvir na internet, nas rádios, no YouTube, no site, e por esse mundo afora que a internet leva. Meu companheiro pastor, pregador, que está usando as ovelhas, o seu bel prazer, arrepende-te, diz a palavra, diz o Senhor, arrepende-te. Ainda é tempo. Volte ao primeiro amor. Abre a porta para o Salvador. Ainda tem jeito. Porque se perseverar desse jeito e não converter a palavra e voltar ao primeiro amor, se tu não abrir a porta para ele entrar, se não houver arrependimento, pode ser que o título de pastor vai para o inferno.
Pode ser com título de missionário e vai para o inferno. Pode ser título até de apóstolo que estão inventando sua conta de risco, vai para o inferno. Mateus 7, a partir do versículo 21, diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Prosseguindo, vamos entender a palavra quando diz a igreja. Então a igreja, o que é a igreja, pastor Lindomar? A igreja, como já foi dito, não é parede. As paredes são o templo, onde nós reunimos. A igreja se reúne para adorar. A igreja é composta por homens e mulheres, moços e moças, pecadores, porém arrependidos, que vieram para o Senhor, como eu, ainda tão pecador, tão cheio de falhas, tão carente de Deus. Mas é pastor e ainda é pecador? Sim. É pastor e ainda tem falha? Sim. Não adianta eu usar a máscara da hipocrisia, porque Mateus 23 tem 7 ai de Deus que tu é jovem hipócrita. Ainda tem falhas e limitações, defendo, careço da graça de Deus, como qualquer um dos irmãos. Porém arrependido, com vontade, orando, clamando e pedindo: Senhor, me ajude. Cada dia perseverar na palavra do Evangelho. Cada dia, Senhor, me ajude a amar os seus céus e estrelas que estão sob os meus cuidados. Eu sei que essas pessoas não são minhas, é sua. Eu estou aqui com o teu servo, como pastor, para zelar e cuidar. Senhor, me ajude a amá-los como gente da minha gente. Aumenta o meu amor por eles. Me dê graça para ajudá-los, dar a minha vida por eles. Como está em João 10. O bom pastor é aquele que cuida dela das ovelhas. E se for preciso, está aqui no nosso mural. Está aqui. Se for preciso, ele dá a vida pelas ovelhas. Quando nós aceitamos ser obreiro, quando nós aceitamos entrar nesse desafio, nós temos que lembrar que a responsabilidade é maior. A honra é em torno de 1%, mas a responsabilidade sobre nós, obreiros, é de 99% diante do que está escrito na Escritura. A responsabilidade, a recompensa não é aqui, é lá. Então a igreja somos nós, eu e tu. E onde nós reunimos se forma um corpo, uma partícula da congregação. E é importante lembrar que não tem membro fora do corpo. Então, se houver oportunidade, se houver um lugar que tem gente congregada, todos nós precisamos congregar, precisamos estar com o nosso compromisso publicamente declarado. Crer com o coração, com a mente, confessa com a boca, e a prova que eu estou confessando e crendo é: eu preciso congregar. Pastor, então eu preciso congregar naquela que é mais perto da minha casa? Não necessariamente. Eu preciso congregar naquela onde papai e mamãe me levou desde que eu era pequeno? Não necessariamente. Não. Você pode congregar onde tu sentir alimentado pela palavra. Onde tu sentir que a palavra é pregada com fidelidade, conforme está no Evangelho, conforme está na Nova Aliança. Onde o pastor, a pastora, onde a liderança prega e vive segundo o que prega. Observe os frutos, porque na minha vida, na sua vida, não adianta querer esconder. Não adianta querer usar aquele espírito de pavão, que os irmãos já sabem. Incha, como ele é santo, como ele é santo, nossa. E alguns vão assim: uau! Uau! Que santidade! Nossa! Só na hora do tempo, só na hora da reunião. Quando sai lá fora, é mentiroso e mentirosa. É caloteira e caloteira, compra e não paga, não tem palavra, não conhece e pratica o sim, sim, não, não. Tem coragem de murmurar o tempo inteiro, mesmo tendo um lugar para morar, mesmo tendo comida, mesmo tendo um colchão gostoso para deitar e um cobertor. Irmãos, como é doído passar frio, como é doído passar fome. Eu já passei frio, eu já passei fome. Dói demais. Eu vejo pessoas que têm até soprando e ainda murmura. Nunca abre a boca para bem dizer e agradecer, ainda murmura. Quer mais, sempre quer mais. Tem 10 pares de sapato, não tá bom, quero um mais. Tem 50 conjuntos de roupa, não tá bom, quero mais. A geladeira tá assim, ó. O xixi fez assim. Derramando, quero mais. Tem um carro, não tá bom, quero 2, 3. Tem uma casa, mais, eu quero mais. Mas nunca está bom. E está escrito. A nova aliança, Timóteo capítulo 6, está dizendo: tendo com que se cobrir e com que se alimentar. E seja com isso contente, porque é grande ganho o
Pensamento, aleluia! E isso, precioso de Cristo, é algo que não agrada a Deus, é algo que precisa de libertação. Quem tem esse sentimento, porque é maligno, mesmo tendo o suficiente, está sobrando, nunca agradece, nunca está bom, e murmura. E é importante lembrar que na primeira aliança, no Velho Testamento, que não é para nós, o povo judeu, uma geração toda foi destruída, morta, porque murmurou contra Deus, mesmo depois de ter tirado-os do Egito e da escravidão. Saíram e não agradeceu. E observe bem, olhe bem aqui para a minha face. Existe muitos no nosso meio. E quando eu falo nosso meio, é no sentido geral. Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Povo chamado evangélico, aspas. Povo chamado de Deus. Povo chamado crente. Que saiu do Egito, veio e entrou no Evangelho. Mas o Evangelho nunca entrou neles ou nela. Saiu do Egito. E tirar do Egito é fácil. Porque tem muita gente congregando. Hoje, a maioria das pessoas que a gente conhece não congregam. Eu sou gospel. Sou evangélico. Uau! Porque agora é bonitinho falar que é. Eu sou evangélico, sou gospel. Uau! Estou pensando que eu também sou. Aqui é o Pentecostal de membro? Meu Deus, me ajuda aí, meus irmãos. É melhor do que chorar. Me ajuda aí. Não sabe nada do Evangelho, não conhece um 3,16, não tem compromisso com a causa. O Evangelho não entrou nele ou nela. E sabe o que acontece? Saiu do Egito, tirou do Egito. Mas difícil não é tirar do Egito, difícil é tirar o Egito de nós. Tu entra, saiu do Egito, vem. Mas o Egito vem junto. Nós precisamos de dia, como está aqui. Arrepende-te. Arrepende-te. Abre a porta. Deixa ele entrar todo dia. Sai de mim, hipocrisia. Sai de mim, mentira. Sai de mim, engano. Sai de mim, velho homem. Sai de mim, velha mulher. Sai de mim, natureza pecaminosa. Sai de mim, amante dos prazeres mundanos. Sai de mim, engano. Sai de mim, máscara. Sai! Sai! Eu quero mais é de Deus. Tem um louvor que diz, eu quero é Deus. Aleluia! Eu quero o Evangelho. Nós louvamos aqui sempre na hora de ofertar para a causa missionária. Como é precioso, irmãos, estarmos aqui. É verdade. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais sorrir. Não existe mais sorrir. Eu sou livre para te amar. Eu sou livre para te aceitar. Tu vai ser me perdoa, não tem que perdoar os nossos. Perdão. Nós não somos nada com perdão. Quem pode bater no peito de eu não guerreiro? Levanta o primeiro aqui. Quem é o pastor, quem é o obreiro, quem é o poderoso, a poderosa, que pode empinar o nariz? Eu nunca peguei, eu não errei, eu sou santão e santona. Mentiroso e mentirosa. Diz a palavra que quer dizer que não tem erro, pecado e falha. É mentiroso e mentirosa. Mas quando nós dizemos, Senhor, eu arrependo e me ajude, eu quero melhorar, eu quero amar mais, eu quero mais do Senhor, mais do Evangelho, mais da palavra, mais, eu quero mais. Isso é que ele é fiel e justo para nos ajudar e fazer muito mais do que nós pensamos, falando e podemos imaginar. Receba algo do céu agora. Receba algo do céu agora. Não é do pastor ainda mais, do céu. Pelo poder da palavra pregada. Como está em Romanos 10:17, a fé vem, aumenta e cresce pelo ouvir da palavra, a palavra pregada, verdadeira, como está escrito. Aleluia. Avançando, e eu quero dizer aos irmãos, preciso correr. Eu fui, na minha caminhada religioso do sistema católico por cerca de 3 anos. Morei num mosteiro, num seminário que funcionava para formar monges e padres da ordem de São Bento, um mosteiro beneditino. A França tem a sua sede na França, em Tournai. E tinha uma sede, não sei se ainda tem, em Goiás atualmente. E ali vivi com os padres e os monges por cerca de 3 anos. E conheci então um lado do sistema religioso chamado católico. E eu quero dizer a todos presentes,
Lá no meio deles tem pessoas muito boas, pessoas muito sinceras, homens e mulheres valorosos e valorosas. Eu tenho amizade lá ainda, eu deixei amizade lá, eu deixei porta aberta. Eu bendigo a Deus pela vida deles no sentido de pessoas humanas, de pessoas amorosas, porque estenderam a mão para mim, por muitos outros. Ali eu tive a oportunidade de estudar, que papai e mamãe não tinham condição de me dar um estudo de qualidade. Ali eu tive professores de filosofia, de psicologia, de história. Ali eu tive professores do nível de faculdades do exterior, como as faculdades mais famosas que a gente ouve falar, que ensina pessoas a serem líderes e não ser robozinho marionete. Ali ensina pessoas a pensar e não ser dominado pelos pensadores. Ali ensina pessoas a ter um conhecimento secular vasto, amplo e assim por diante. Eu louvo a Deus pela vida deles, também por isso. Mas observe bem, com o passar do tempo, e ali no início, mesmo não gostando de dedicar, veja bem, no início, não gostando de dedicar o meu tempo a estudar, a ler, a pesquisar, mas era regra, tinha ordem. Tinha um momento e horário para estudar, pesquisar, e não só ensino secular, mas depois sobre toda a história da humanidade e assim por diante, e tinha um acompanhante, tinha um mestre que acompanhava cada um e tinha cobrança para saber se estava cumprindo ou não. Seus irmãos sabem, jovem é outro papo. Jovem dá nós pingos d'água. Os irmãos sabem, quem já passou lá sabe. E quem está passando também sabe. E nós já fomos jovens. Então, a gente vai tentando escapar e sabe como é que é. Mas tinha disciplina. Tinha que estudar mesmo, senão não conseguia falar sobre o texto. Não conseguia falar sobre aquela história daquele país. Não conseguia, etc. Assim por diante. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que mesmo sendo pessoas boas, pessoas, na maioria delas, honestas, sinceras, na maioria delas, praticavam o que está em Coríntios 13, capítulo do amor. Praticava o que o nosso Salvador diz, de fazer tudo que puder para o próximo. Ajudavam pessoas sem terra, pessoas de favela, pessoas de beira da estrada e assim por diante. E nesse sentido, até dão um show, nesse aspecto, na maioria de nós, chamados, aspas, povo de Deus e assim por diante, porque nesse sentido eles fazem mais do que nós, a maioria. Existem exceções de pessoas do nosso meio que têm compromisso com isso e pratica e faz a sua parte. É verdade, louvado seja Deus. Mas no sentido de maioria, nós temos que melhorar muito nesse sentido. Mas observe que mesmo com todas essas qualidades, eu percebi que lá também tinha esse erro aqui. Desta igreja que estava desviada da palavra do Evangelho, estava seguindo estatutos de homens. E lá seguia-se não o Evangelho, seguia a ordem de São Bento, a regra de São Bento. Que eu tenho um livro aqui, até hoje eu tenho um livro que conta as regras, que ensina desde os primeiros passos até os últimos, até se formar e assim por diante. Não se seguia o Evangelho, seguia a regra feita por um homem chamado, conhecido da história por São Bento. E o que vai me salvar e te salvar, o que tem a promessa verdadeira e a possibilidade de salvação, perdão dos pecados, livramento do inferno, não é São Bento, Bastião, Severino, Maria, Joãozinho, Lindomar, qualquer um, não. O nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio aqui, obrigado meu irmão, veio aqui, padeceu por nós, nos ensinou, foi ao Calvário, morreu, derramou seu sangue, cumpriu a velha aliança, instituiu a nova aliança. O véu do templo se rasga de cima para baixo, que não foi homem, de baixo para cima, foi Deus, de cima para baixo. Institui a nova aliança e abre a porta da salvação. Ressuscita ao terceiro dia, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por ti. Louvado seja Deus. Saí de lá então, e não falo mal de nenhum deles no sentido de pessoas, não. Mas eu não podia compactuar e continuar ali. Porque quem segue condutor cego, no sentido da palavra, ambos cairão na cova. Assim está escrito, os irmãos têm aprendido aqui. Louvado seja Deus. Depois conheci, embora tenhamos crescido no meio chamado evangélico, papai nos levou para congregar no Santos Dumont, na época, no ano de 82, pregou para nós o pastor João Gomes e a missionária Rita, que
tenho a alegria de ter amizade com parte da família dela, era a avó do irmão William, irmão Ali, no Santos Dumont. Eles anunciaram, pregaram o evangelho do papai e para a mamãe, e aceitaram, receberam o nosso Salvador, e nos levou então para congregar. Na época, o pastor Antônio Seperário, ali no Santos Dumont. Mas como acontecia naquela época, e ainda acontece em nossos dias, há uma grande deficiência na questão do ensino do evangelho verdadeiro libertador, e há uma mesclagem, uma mistura de evangelho libertador como ele é, e dogmas humanos. O que é dogmas humanos, pastor Lindomar? São doutrinas e coisas inventadas por homens que colocaram no meio das congregações que nos ensinaram chamar de igreja. E, na verdade, os irmãos já aprenderam, igreja somos nós, não o templo, não a instituição, que há vários nomes, várias placas e tal, que a gente usa de uma maneira de identificar. Entenda bem, foram misturando. Houve época que beber Coca-Cola era pecado. Houve época que tomar banho com sabonete, segundo essa liderança, era pecado. As mulheres faziam sua higiene pessoal, se depilar, era pecado. Homem andar, se não fosse com uma camisa abotoada no pescoço, e aqui no punho, um chapéu na cabeça, e de sapato, não poderia andar na rua, jamais com uma sandália. Também era pecado. Praticar esporte era pecado. Se uma mulher andasse de bicicleta, era pecado. Se uma mulher vestisse calça comprida, ela era excomungada, como no sistema religioso católico, excomungada. No sistema religioso evangélico é chamado de excluir. Então, se uma mulher aparasse o seu cabelo ou usasse uma maquiagem, também estava já, segundo eles, e não segundo o Evangelho, estava possuída pelo diabo, estava dominada por pomba gira, e também teria que ser expulsa, excluída. Se uma pessoa que, mesmo com sinceridade, quisesse servir a Deus, mas não quisesse se enquadrar nesse estatuto humano, não poderia congregar. Não poderia participar do memorial que nós chamamos de Santa Ceia, que o nosso Salvador ensinou, dizendo, faz isso em memória de mim, um memorial. É algo que a gente celebra dizendo, Senhor, eu estou renovando a minha aliança contigo. Eu passei mais um mês, seja 2, 3, tenta a possibilidade de cada um participar, porque há lugares que há perseguição que não tem jeito de fazer todo mês. Tem que ser escondido, é algo perigoso, pode dar morte. Mas então, na hora do memorial da ceia, Senhor, muito obrigado. Eu vou continuar. Irmão Bruno Monteiro, cara de Deus, vamos continuar. Irmão William, vamos continuar. Meus irmãos e irmãs, vamos continuar. Em frente. Então, observe, eu comecei então mesmo com essa história. Não me ensinaram o evangelho verdadeiro. Me ensinaram religião, me ensinaram dogmas. Na minha juventude, os irmãos sabem, jovem é outro papo. Jovem quer conhecer novidades. Jovem não vai assim qualquer coisa engolindo. Jovem faz pergunta. E quando uma coisa não está clara, não está mostrada claramente na nova aliança do evangelho, pergunta, por quê? Aí pergunta papai, por quê? Papai não sabe. Pergunta mamãe, por quê, mamãe? Mamãe não sabe. Pergunta o pastor então, e agora a chapa esquenta. Pergunta-se o pastor. E para nossa tristeza e alegria de Belial, existem pessoas com título de pastor, existem pessoas com título de missionária, existem pessoas com título de líderes, que não conhecem a Escritura de capa a capa, não conhecem a nova aliança, e não sabem responder para as pessoas as indagações básicas da vida cristã. E jovem é inteligente. Homens e mulheres, moças, não são inteligentes. Uma geração que nós vivemos agora, então, nos anos 90, quanto eu sofri e padeci, sofri igual o cachorro que cai da mudança. Pensa que não sofre, cachorro cai da mudança, vai aqui, pera, pá! Sofri demais. Pensa no sofrimento, não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha ninguém para me dar a mão. Não tinha ninguém no sentido do Evangelho. Porque eu não queria deixar o Evangelho. Eu não queria negar Jesus. Eu não queria. Mas eu não queria o sistema religioso. Eu não queria. Que era muito fardo, era muita coisa pesada. E depois a gente descobre a Escritura. O nosso Salvador dizendo assim, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aliviarei. Tomai sobre si o meu Pai de Cristo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! A vida cristã tem compromisso, renúncia, tem.
Mas não são usos e costumes. Não é por fora, não é caixa, não é embalagem. Olhem para mim, servos do Altíssimo. Porque hoje Deus está mais uma vez nos presenteando uma palavra do céu, libertadora e verdadeira. Não é por fora em primeiro lugar, é de dentro para fora. Porque a mudança principal precisa acontecer de dentro. O problema principal não é a questão se bebe ou fuma, se corta cabelo, se usa maquiagem. O problema maior não é isso, sabe por quê? Porque isso vai fazer mal se tiver excesso para a pessoa. Faz mal para a pessoa se tiver excesso, porque tudo está escrito em demasia, destrói. Tudo que foge do domínio próprio destrói. Beber demais faz mal e destrói. Se comer demais também faz mal e destrói. A maioria dos seus colegas pastores e pregadores não gostam de falar essa verdade. Alguns que falam no particular, pastor Inomar, para de falar essa coisa. Isso é perigoso, o povo vai descobrir. E depois vai nos cobrar. Por que não falaram antes? Por que não tiraram de nós esse fardo antes? Mas eu não posso negar a palavra. Eu não posso pregar diferente do que está aqui. Porque se eu pregar diferente do que está aqui, eu prego para a primeira minha condenação. Eu preciso pregar exatamente como é, como a palavra está escrita aqui. Porque está escrito que tanto salvar-se aos que ouvem, quanto quem prega. Então, qual é um pecado que é pouco falar? Glutonaria. Comer demais, a pessoa está comendo. E eu tenho que saber, você já comeu mesmo. Tem irmão que nem conhece para ligar um cara não conseguia pegar no pé assim, não conseguia cruzar o pé. Pense, não é fácil. Eu sei que não é fácil, vou mentir, não. É difícil, mas tem jeito. Tem jeito, a gente vai lutando, vai tentando, faz uma caminhadinha, muda a alimentação, e vai, consegue. Não é de uma vez, não, devagarzinho, tal. Eu estou tentando desde 2006. E vai melhorando. Agora, pensa, às vezes a pessoa está comendo, o médico fala, olha, seu colesterol está alto, seu açúcar está alto, o problema está sério, pare de comer dessa quantidade, você vai morrer com isso. Olha, vigia. A pessoa tem. Aqui algumas pessoas conhecem um caso que eu conheço também, um médico entendido da área, comeu até morrer. Foi no médico, um médico e no outro médico. Aconteceu lá na cidade de Goiás. Família tradicional lá, era o médico. E a família tem outros médicos. E o médico, olha, doutor fulano, você precisa parar de comer essa quantidade, você precisa comer só o necessário, você precisa fazer uma reeducação alimentar. Se o senhor continuar assim, eu não dou 6 meses, só vai morrer. Ele teimou, morreu antes de 6 meses. Avançando, meus irmãos, partindo para a conclusão. Após, então, conhecer a palavra, um conhecimento próprio, não mais ser dirigido por achômetro, não que está falando disso, não. Segundo está escrito, e atente bem aqui para mim, os irmãos, irmãs, todos aqui, devem me seguir. Olhe bem para a minha face. Os irmãos devem me seguir, como o apóstolo Paulo falou, Coríntios 11. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então os irmãos devem me seguir, até o dia, até o momento que eu estiver imitando a Cristo. Como, pastor Lindomar? Segundo o Evangelho. Enquanto eu estiver pregando segundo o Evangelho, segundo a Nova Aliança, Novo Testamento, e vivendo aqui, os irmãos podem me seguir. Podem juntos, somando e tendo o conhecimento próprio de cada um de vocês. Cada um de vós tem o conhecimento próprio, para saber e o Espírito Santo trazer a memória de vocês, a hora que, se eu pregar uma heresia, se eu pregar algo que não confere, o Espírito Santo vai automaticamente. Opa, e tu vai poder até me ajudar. Fala, pastor Lindomar, olha aqui, o irmão tem liberdade para isso. O irmão errou aqui e aqui, não confere. Eu vejo aqui para o nome dele. E aí está escrito, se eu atender, ou seja, qualquer outro irmão, ganhou o irmão, pensa de Deus, maravilha, vamos juntos. Se não atender, lavou as suas mãos. O sangue não ficará mais sobre ti. Compreendeu a importância do conhecimento próprio? E assim todos os outros irmãos nossos, pastores e pregadores, missionários, homens e mulheres que servem, pregadores da palavra, homens e mulheres usados por Deus, nós vamos com eles, seguindo eles, ajudando nisso, enquanto conferir com a palavra. Aí sabe o que aconteceu? Eu percebi que também, no segmento evangélico, entenda bem, e não estou dizendo todos, mas a maioria, deixou o Evangelho de lado
e está seguindo estatutos feitos por homens. As reuniões ministeriais, e até pouco tempo eu participava de um segmento que estava cometendo esse erro também. As reuniões não eram mais pautadas, reuniões ministeriais, na palavra da Escritura. As decisões não eram tomadas para as contribuições, para o orçamento, não eram tomadas mais segundo o que está escrito no Evangelho. Porque o que está escrito no Evangelho para a nossa missão, sabe o que é? É ide pregar o Evangelho. Ide, não é vir e ficar de bracinho cruzado. Ah, maravilha, agora estamos bem. Tanto maravilha, lá, 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 lá. Tomei aí, lá, 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 tomei aí. Mas não, a palavra é séria. Depois que nós vimos para a palavra do Evangelho, somos libertos. Aí é ide, a missão nossa, como igreja, principalmente nós da liderança, é ide, nós precisamos alcançar outras almas, outros povos. A maior ordem do nosso Salvador, escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. É ide pregar o Evangelho. Almas. Porque o Senhor não vai levar, não é parente, não é carne, é almas, vida. Vida! E concluindo essa palavra, nós temos que estar muito atentos. Porque nós não podemos ser omissos. Se nós estivermos congregando e apoiando um segmento que não cumpre o ID, que não obedece à palavra imperativa de Cristo, a ordem, nós precisamos repensar, precisamos pedir a Deus discernimento e entendimento, para nós voltarmos ao princípio da palavra e fazer algo em prol das almas, alcançar famílias que estão morrendo, perecendo. Essa é a missão da igreja, é a missão de todos nós. Que Deus em Cristo possa continuar falando melhor em cada coração. O tempo terminou e a palavra não chegou ainda nem na metade. Mas nós teremos outra oportunidade, se Deus assim permitir. Se o arrebatamento não acontecer durante esse culto ou à noite, nós teremos outra chance, Deus permitindo. Nós vamos continuar anunciando a palavra que edifica, restaura, liberta, põe de pé, refaz e faz renascer os sonhos. A palavra que nos põe de pé, a palavra que nos faz sentir paz, a palavra que une casais, que une irmãos, que une parentes, que une pessoas que estavam se odiando. Quando a palavra do Evangelho chega, que significa boas novas, o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é o amor de Deus derramado na terra, como está em João 3,16, que não vou falar, mas traduzir. Deus amou com de tal maneira. Meu filho, para resgatar. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar de pé, a igreja. Vamos orar a Deus. Eu quero perguntar nesta noite. Não posso terminar sem perguntar. Há alguém entre nós nessa noite que quer refazer a sua aliança com o Salvador, que quer nesta noite abraçar o Senhor, abrir a porta do coração em todos os sentidos e renovar a sua aliança com o Senhor? Tem alguém entre nós que às vezes já congregou, às vezes caminhou durante anos e foi ferido, foi ferida? O Salvador está aqui te chamando. Venha. É noite oportuna, é momento oportuno. E durante a oração, aleluia, tem uma alma chegando aqui, aleluia, aleluia, oh glória! Pode alegrar, igreja, pode, porque a única coisa que vai ter festa no céu, a única coisa, não é quando nós inauguramos um templo novo, não é quando compra um carro novo, pastor. O único momento que acontece uma festa lá no céu é quando uma pessoa faz o que a irmã que está fazendo. De repente vem para Salvador. Aleluia. Eu quero pedir a missionária para abraçá-la, abraça ela se sentir abraçada como Salvador abraçando ela e dizendo: filha, eu te amo.
Filha, eu te conheço. Filha, eu sei tudo que aconteceu. Eu sei, filha. Tu não estarás sozinha nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Tu não estarás nunca mais. Receba algo do céu nessa hora. Receba. Receba algo do céu. Receba o consolo. Receba, aleluia. Aleluia. Há mais alguém? Se há, venha. Se há mais alguém, venha, venha. É o momento. Ai, Neymar, Oriclão, convidei lá, cuidemás. Neiclas, convidei, plantos, cuidemás, convidei. Oh Deus, receba tua serva, Neymar. Confirma o seu nome no livro da vida, como está escrito. E que a história dela, a partir de hoje, continua no memorial. Ó Deus, que a sua graça seja multiplicada na vida dela, do seu esposo, do seu lar. Ó Deus, que ela seja como a flecha que acerta o alvo, que ela seja como um farol, que ela seja, Pai, uma bênção continuada para toda a sua família, da sua casa. Ó Deus, que ela e através dela a sua luz brilhe e que dela abunde a sua fonte e muitos da vida da família dela. E o próprio sangue dela vai ter dela, na vida dela, algo diferencial. E vai querer também o Senhor. Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Oh Deus! Aleluia! Aleluia! Oh glória! Senhor, cada um dos seus servos e servas aqui presente, eu lhe agradeço e que a sua palavra esteja sendo selada em cada um deles e delas. Que a sua graça, o amor, multiplique. Que o interesse, a disposição pelo Evangelho, pela palavra, o amor pelas almas, pela família, seja multiplicado em cada um de nós. Ó Deus, nos dê um sentimento novo. Nos dê um sentimento novo. Renova no Senhor. Como está sendo aqui, ó Pai, esse louvor agora. Alcance cada um de nós, alcance. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar agora cantando. Você tem valor. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, cada um de vocês. Você tem valor. Aleluia. Missionária Márcia, por favor, pegue a harpa que tem a letra para mim, por favor. Os nossos irmãos músicos, adoradores do Senhor, vamos cantar. Chama-se o mover do Espírito. E nós vamos cantar terminando com esse louvor. Aleluia! E a letra do coração deixe entrar na sua mente, na sua alma. Cante falando com o Senhor, receba essa palavra. Aleluia, aleluia! E saiba que por mais que Belial fale, por mais que um religioso hipócrita fale, por mais que um enganador fale, tente desanimar, desmotivar, saiba que é mentira, porque você tem valor para ele. E os sinceros, homens e mulheres sinceros, conhecem e vão te amar, vão ver em ti também, vai ter comunhão contigo, com todos nós, porque o Espírito comunica na nossa vida. Serva de Deus, irmã Marlene, o Espírito comunica, aleluia! E você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia nesse complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vim falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Manda-me ele está em você, aleluia. Olha, ele está em você, aleluia. Irmã Geise, ele está em você, irmão Bruno, aleluia. Irmã Lindalva, Moisés, ele está em você.
algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia, aleluia. Ó Deus, nos leve em paz nos nossos lares. Conduza cada um dos teus servos e servas. Ó Deus, dirija, guarde, protege. Multiplica a tua graça. Que a sua palavra esteja multiplicada na vida de cada um. E todos que aqui vieram estejam levando agora a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Para ti, para os seus familiares, para as pessoas do seu trabalho, da faculdade. Em todos os lugares. O manancial está em ti. Ele move em ti. E tu vais ser para muitos bênção, para muitos o diferencial. Receba algo do céu, nesta hora uma vez mais e leve para ti e para muitos, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador, e as consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo fiel de Deus na terra, não somente agora, mas para sempre. Todos dizem amém. Amém.